Eu sou Beatriz Araújo e hoje nós vamos falar sobre o ensino remoto na quarentena. Com o início do isolamento social no Brasil, escolas suspenderam suas aulas presenciais e partiram para as aulas à distância. Embora a medida tomada tenha a intenção de evitar o impacto no ano letivo dos estudantes, pais, alunos e professores têm se preocupado em como isso pode prejudicar o aprendizado, principalmente daqueles que estão em processo de alfabetização. Para entender mais sobre os impactos da pandemia na educação, o Quarentena em Pauta conversou com a diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da FGV, Cláudia Costin. Olha, o impacto da pandemia na educação é impressionante, é assustador, porque todo mundo está falando da crise de saúde e da crise econômica, mas são cerca de 190 países com as escolas total ou parcialmente fechadas, afetando 1,5 bilhão de estudantes. Alguns países começaram a voltar em sistema de rodízio, como a Noruega e a Dinamarca, mas a grande maioria ainda está fechada. Nessas condições, mesmo que extremamente desafiadoras, se busca garantir alguma forma de educação em casa, porque o risco é de você aumentar brutalmente as desigualdades educacionais que já existem entre as famílias mais afluentes e as famílias mais pobres que frequentam as escolas públicas. Para diminuir esses impactos, as secretarias de educação de estados e municípios aderiram ao uso da internet, da televisão, do rádio e de materiais didáticos impressos na tentativa de incluir toda a comunidade escolar. Mesmo assim, vai ter criança que não vai chegar, vai ter. Então, no retorno, você vai ter que ter organizado muito bem um sistema de recuperação de aprendizagem para compensar aqueles que não tiveram acesso. O que é mais importante, mais urgente, é entender que é uma resposta emergencial, não é o equivalente a homeschooling, não é que os pais viram professores, ser professor é uma profissão complexa, que demanda um determinado saber, que os pais não têm e nem têm obrigação de ter. Então, mas que alguma resposta educacional tem que ser dada para os alunos de escolas públicas é fundamental, e nenhum dos 190 países está dizendo, bom, a escola pública, porque é pobre, porque é coitadinha, porque não sei o que, não faz nada. Aliás, isso seria uma atitude de uma crueldade extrema. E todos eles estão com extremas dificuldades e superando suas dificuldades, aprendendo enquanto fazem, aprender fazendo, é a chave para que isso aconteça. A preocupação de muitos pais é com o aprendizado dos filhos que estão em processo de alfabetização. Alguns deles acreditam que as atividades em casa não são garantia de que eles estejam aprendendo o conteúdo dado. Cláudia explica que o ensino remoto, neste momento, ainda é a melhor alternativa. Na média, as crianças estão aprendendo, mas é uma coisa emergencial. Quer dizer, a ausência do professor, ela é parcial, porque muitas redes, pelo menos as municipais que eu converso, todas eles, o professor está interagindo no online com os alunos. Então, há uma interação, e nessa interação há a possibilidade de algum trabalho. E naqueles que não têm, os pais dos alunos pegam o material na escola mais próxima e devolvem a cada semana. E aí o professor corrige e isso é retornado. Com essa forma, algum aprendizado se consegue e o que acaba ocorrendo é alguma mitigação do dano que haveria se nada fosse feito. Cláudia, algumas escolas adiantaram as férias, outras deram um recesso e iniciaram o ensino remoto. Esse cenário reflete a falta de uma diretriz por parte do governo federal? Eu acho que faltou, sim. Não uma diretriz única, mas uma ação de coordenação do Ministério da Educação. E se eu posso ser muito franca com você, o Ministério da Educação, como estrutura, ele é, ao longo dos anos, tem muitos profissionais de carreira, valorosos, mas o ministro e a equipe de direção
gastaram nessa pandemia muito tempo discutindo ideologia e quase nenhum tentando coordenar a ação dos estados e dos municípios. Teria sido bom ter uma resposta educacional, não única, porque o Brasil é grande e muito desigual, né? Na falta dessa ação coordenadora do MEC, o Conselho Nacional de Educação teve uma ação muito protagonista e positiva nisso, pelo menos para olhar como é que vai ficar o calendário escolar. Então, não precisa cumprir os 200 dias, vamos fazer 800 horas. O Conselho de Secretários Estaduais de Educação, e é curioso porque tem, nesse Brasil tão polarizado, tem secretários de tudo quanto é partido, eles se uniram e eles criaram forças-tarefas para lidar com essa pandemia, com a resposta educacional à pandemia e como agir. No dia 4 de maio, o MEC divulgou a propaganda do Enem, anunciando que as datas da prova deste ano não irão ser alteradas. O apelo para que os alunos estudem de qualquer lugar mobilizou vestibulandos e professores. Neste contexto, Cláudia analisa a decisão do ministro da Educação. Eu falei, quem fez essa publicidade não entende nada de jovem. Lógico que ele tem acesso à internet indireto por celular. A maioria deles tem. Embora na propaganda aparece o computador, a grande maioria tem acesso à internet pelo celular. E conseguem algumas coisas pelo celular. Mas tem que lembrar que os pacotes de dados são caros. Alguns estados, como o de São Paulo, conseguiram pagar os pacotes de dados para a finalidade do uso do aplicativo que eles estão usando. Mas mesmo assim, vamos combinar que não dá para estudar pelo celular horas a fio, e boa parte dos celulares não é de uso exclusivo daquele adolescente. Ele tem, às vezes as famílias têm 2 celulares, né? E tem filhos que estão fazendo outras etapas de escolaridade, né? Ou os pais usam aquele mesmo celular. Então, existe um problema aí. E a outra coisa é livros. Eles não têm livros. Então, o ideal mesmo é adiar o Enem e adiar os vestibulares. É uma questão de evitar que as desigualdades educacionais que existem aumentem demais. Essa é a minha obsessão, quase. Nós não podemos aumentar. E eu acho que reflete uma falta de sensibilidade, não só de dizer que não vão adiar, como de fazer ainda um comercial gastando dinheiro para dizer isso. Por se tratar de um acontecimento inédito, a educação pós-pandemia terá novos desafios. Para isso, as medidas de reparo terão que ser tanto psicológicas quanto educacionais. Essa vez nós vamos ter que fazer acolhimento para todo mundo, inclusive para os profissionais de educação, porque de uma maneira ou de outra, muita gente perdeu entes queridos, muita gente perdeu a fonte de renda, né? Muita gente viveu em ambientes confinados disfuncionais, né? Então, estresse tóxico aconteceu em muitos lares. E, por outro lado, muita gente aprendeu coisas. Então, vai ser importante organizar um momento para uma certa catarse do que aconteceu e também compartilhamento de que você descobriu em termos de aprendizagem nesse período. Entre professores e os professores com seus alunos. Permitir que eles sejam bem-vindos. Depois tem que fazer uma avaliação diagnóstica. Avaliação diagnóstica não para dar nota, mas para identificar quais são os déficits de aprendizagem que cada criança trouxe frente ao que era esperado que ele aprendesse durante esse período, para a gente poder organizar o processo de ensino melhor e criar um sistema de recuperação de aprendizagem. E a gente vai ter que fazer isso dentro de uma visão de currículo muito mais enxuto.
Não faz sentido imaginar que nós vamos ensinar nesse ano letivo tudo o que se propunha ensinar em condições normais. A gente vai ter que priorizar, não as disciplinas, porque cada uma delas tem um sentido, mas os tópicos dentro de cada disciplina. O que é o essencial a ser aprendido?